Olá, pessoal! Vamos falar sobre o tema, do biênio da Federação Internacional de Diabetes, da IDF, que é acesso aos cuidados no diabetes. Se não for agora, quando será? Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e sejam todos aí muito bem-vindos nessa tardezinha de domingo. Conta aí pra mim, quem é que tá na cama, com o celular na mão, curtindo aquela preguiça do domingão. E aí, puf, deu de cara com a doutora Janice aqui e vamos aí dar mais um passo nessa nossa caminhada. Então vamos lá. Tema do biênio da Federação Internacional de Diabetes: acesso aos cuidados. Se não for agora, quando? E aí, quando a gente fala acesso aos cuidados, muita gente acha que é simplesmente estar se cuidando, ou ter consulta, ou estar como a enfermeira Andréia na faxina. Que bom que eu apareci para ela descontrair um pouco. É isso aí. Bora lá. Tem gente caminhando, tem gente dormindo, E nós vamos aprender. Então, quando a Federação Internacional de Diabetes escolheu esse tema, a gente precisa que vocês entendam ele de uma forma mais ampla, ok? Acesso aos cuidados, gente, não é só ter acesso à consulta ou ter acesso a insumos para tratar o seu diabetes ou o diabetes do seu parente. Olha que coisa interessante. A IDF, em todas as campanhas do Dia Mundial, ela elenca os principais tópicos e escolhe um slogan para o biênio. Imagino que a esta altura estamos aqui desde segunda-feira com café com diabetes, com lives noturnas, firmes e fortes nessa missão de transformação do cuidado, dos comportamentos das pessoas com diabetes, coisa que a gente faz aqui, intensamente há 2 anos. Então, o primeiro passo elencado pela Federação Internacional de Diabetes, IDF, é o quê? No acesso aos cuidados. Acreditem, entender muito bem sobre o seu diabetes. E no dia a dia, da nossa rotina de atendimentos, o que a gente percebe? Que a maioria das pessoas com diabetes não entendem bem a condição crônica que tem. Muitas pessoas sequer sabem se é pré-diabetes ou diabetes, se é tipo 1, tipo 2, LADA. E com isso, eu preciso dizer para vocês, pega o caderninho, a canetinha para anotar aí. Pega aí. A primeira coisa que você precisa para lidar, para ter acesso aos cuidados, para melhorar o seu tratamento, é entender muito bem sobre o diabetes que você tem. Obviamente que hoje eu estou falando sobre o tema de acesso aos cuidados de uma forma geral, mas eu quero que vocês anotem pontos importantes que talvez muitos de vocês tenham que resgatar para poder dar uma virada, uma guinada nessa história do diabetes de vocês. Então, primeiro ponto elencado pelo IDF: entender bem
sobre o diabetes que a pessoa tem é o primeiro passo. Não é ter medicamento caro, não é ter acesso às consultas, todas as consultas que você precisa. Não é ter 250 fitas por mês. Não! O primeiro passo é entender bem o que você tem. E aí, aqui no nosso feed tem centenas de lives, de posts, de tudo que vocês pensarem. Então, se você está começando a sua jornada do diabetes, ou já é velho de guerra, e não está entendendo bem sobre o seu diabetes, volta aqui no feed da nossa página. Vai descendo, vai olhando os vídeos, porque tem vídeo de tudo. Você pode resgatar este primeiro passo hoje, 13 de novembro, para brindar o Dia Mundial do Diabetes amanhã, seguindo à risca a principal recomendação do IDF. O primeiro e mais importante passo, conhecer bem o seu diabetes. Porque quem conhece bem o seu diabetes não foge, por exemplo, da insulina. Quando já tentou vários tipos de medicamentos no diabetes tipo 2 e não alcançou a meta da glicada menor do que 7. Sabiam disso? 100% dos pacientes que chegam no meu consultório querendo que eu os salve do uso da insulina não tem sequer ideia do que é o uso de uma insulina. Estão com a cabeça cheia de crenças, de caraminholas, como diz o povo, com medo de uma coisa que nem conhece, sem entender por que precisa de insulina, se sentindo pessoas fracassadas, que não conseguiram alcançar a meta do diabetes e não entenderam que elas não têm mais reserva. Por isso que o IDF coloca: entenda minuciosamente bem. Se você está começando sua jornada no diabetes tipo 1, para que você quer começar por uma bomba de insulina? Se talvez você nem domine o básico, o feijão com arroz do seu diabetes. Como que você quer lutar pelo acesso aos cuidados se você não sabe qual é a sua condição? Se você não entende a fundo? Se você não conseguiria, esse é um teste importante. Você conseguiria, reflete aí, gente. Você conseguiria explicar bem sobre o seu diabetes para um amigo, para um familiar? Põe aí para mim, gente. Você conseguiria explicar bem o seu diabetes para um amigo, para um familiar? Um em cada 10 adultos vivem com diabetes. Então, se você que está aqui num domingo assistindo essa live, participando deste movimento mundial em prol do diabetes, da educação em diabetes, eu posso te dizer, você pode salvar vidas se você entender bem sobre o seu diabetes. Se você souber falar sobre o diabetes para as pessoas. Se você aprender
a desmistificar o diabetes. Então, você também tem uma função educativa. O tema da educação em diabetes não é só sobre você, é sobre a comunidade, é sobre a população. 1 em cada 10 adultos tem diabetes. A maioria fora da meta, fora da meta adequada para proteger o futuro. Uma seguidora colocou aqui há pouco, ó, estou cuidando da minha mãe, que saiu do hospital ontem e teve que amputar metade do pé por conta do diabetes. E aí, eu digo para vocês, é ou não é o tema 2022 uma bênção para entrar na sua família, um grande alerta? Educação para proteger o seu amanhã. Para proteger você de uma temível complicação do diabetes. Ah, doutora, mas eu morro de medo de uma complicação. Pergunto aqui para vocês todo dia. Tá fazendo o que para não ter? Tá estudando? Tá aprendendo? Tá conversando sobre diabetes com as pessoas? Tá buscando sua unidade de saúde? O enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista? Tá em dias com a sua consulta? Tá olhando seus pés todo dia? Você olha seus pés todo dia? Examina entre os dedos, olha a unha, olha o pé inteiro, hidrata. Para proteger o amanhã, tem que aprender, mas tem que pôr em prática. Então, este é o tema. Acesso aos cuidados no diabetes. É um conjunto de atitudes que levarão essa história do diabetes para um rumo diferente. A insulina completou em 2021 100 anos e é inacreditável o atraso dos profissionais de saúde, das equipes, das pessoas com diabetes e das famílias no entendimento desse líquido milagroso. O não uso adequado dos medicamentos, seja ele insulina ou não, chega a pontos terríveis. E sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa não valoriza o uso, não entende por que está usando, não entende para que está usando, por que está usando muitas vezes, aí para de usar. E parando de usar, as glicemias sobem. Quando as glicemias sobem, quando você não alcança aquela desejável meta no diabetes, você não está protegendo seu futuro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que é uma estrada, é uma jornada. Não vai cair do céu um resultado. Por isso é tão importante estarmos juntos nessa jornada. Aí eu quero que você reflita um pouquinho, você que tem diabetes, é um profissional de saúde ou tem um familiar com diabetes. O que você está fazendo pela mudança na história do diabetes? O que você está fazendo para alertar as outras pessoas para uma vida
mais tranquila, protegida com o diabetes? O que você está fazendo pela campanha do diabetes 2022? Você postou pelo menos um storyzinho? Postou? Reflete. Com o tema do Dia Mundial do Diabetes? Participou de algum evento? Assistiu às lives aqui, né? Toda a nossa equipe está envolvida nessa semana, desde o último domingo. Lives diárias, de manhã e de noite. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de abrir os olhos da comunidade, dos colegas de trabalho, dos amigos. Tira um print aqui dessa live, mas pelo amor de Deus, não fica tirando print meu com boca aberta não, tá? Que vocês tiram cada foto minha, velho, pode rir agora. Vocês tiram cada foto minha e posta que em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Tira uma foto bonitinha, um print, posta e coloca tema do Dia Mundial do Diabetes. Chama todo mundo para a live de amanhã. E vamos seguir. Outros pontos importantes do IDF em relação a esse tema. Impacto do diagnóstico do diabetes. O impacto do diagnóstico do diabetes tem paralisado. Escutem bem. O impacto do diagnóstico do diabetes tem paralisado muitas famílias. O medo do diabetes é tão grande que muitas pessoas fogem das consultas. Muitas pessoas cancelam as suas consultas quando chega um resultado de exame, quando deveria ser o contrário. Se você ainda não sabe, se você não alcançou a meta, isso não é uma vergonha, gente, isso é uma jornada. É aí que você precisa buscar mais ajuda. É aí que você precisa lutar mais. É aí que a sua equipe precisa se preparar mais tecnicamente para te ajudar. Sem ajuda, sem educação, sem aprendizado, sem mudança de comportamento, você vai literalmente chover no molhado. É duro o impacto de qualquer condição crônica numa família. Muitas pessoas entram em depressão. Muitas famílias se desestruturam completamente. E aí, eu vou dizer para vocês o que acontece. Muita gente vai para a internet e começa a buscar milagres, chás, caem na lábia dos picaretas que estão aí prometendo a cura do diabetes, chá que cura isso, shot que cura aquilo. E muitos gastam verdadeiras fortunas, mas não começaram a aprender sobre diabetes. Então, um dos pontos do acesso aos cuidados no diabetes, e por isso o foco na educação, é justamente o entendimento mais amplo sobre a condição crônica, para que as pessoas com diabetes comecem a tratar o quanto antes para melhores resultados desde os primeiros meses de diabetes. Porque a literatura tem mostrado que quanto melhor o controle, quanto melhor as metas nos primeiros anos de diabetes, menor o número de complicações no futuro. Então, é para ontem o começar a aprender, o começar a se educar. E o impacto do diabetes, ele pode, muitas vezes,
necessitar que a família ou a própria pessoa com diabetes comece a fazer um acompanhamento com um colega da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, porque às vezes a pessoa não dá conta. Não dá conta. E tá tudo bem. É só a gente não parar. É só a gente não estacionar. Mas também não cair nos mitos, na ignorância, de abandonar tudo, ou de não checar as fontes com uma equipe de saúde, né? De não estudar, de não correr atrás, de não aproveitar todos os eventos oferecidos pela sua unidade de saúde, pelo seu plano de saúde, pela sua empresa. Gente, vamos pôr a cabeça para pensar. Se você tem tempo para assistir uma novela, maratonar um Netflix, ficar horas às vezes do dia vendo TikTok, vendo Reels, você pode separar 5, 10 minutinhos por dia para aprender a ter um futuro protegido com o diabetes. 5 minutinhos, 10 minutinhos todo dia produzirá resultados que vocês não vão nem acreditar. Como diz a nossa seguidora aí, né? Tô aqui fazendo faxina e escutando. Vai fazer uma caminhada? Põe um fone e aprende alguma coisa. Vai para academia? Põe um fone e vai estudar seu diabetes. Assistir lives, eventos da Sociedade Brasileira de Diabetes, fontes confiáveis. Faça valer a campanha do Dia Mundial do Diabetes 2022. Educação para proteger o seu amanhã, que depende do seu esforço, da sua atitude. Então reflita um pouco isso aí. Olha lá, Marta, eu tô costurando e ouvindo. É isso. Otimizar o tempo e garantir o seu futuro. Outro ponto importante que o IDF coloca, né, é a questão do aprendizado no diabetes para você se cuidar. Ô, meu povo, para de ser ingênuo. Quantas horas por ano vocês passam com um profissional de saúde, por mais contato que você tenha com ele? Os estudos mostram que mundialmente 95% do tempo vocês, queridinhos, estão sozinhos com vocês mesmos e com o diabetes de vocês. Como você vai tomar uma atitude, gerenciar o seu diabetes, se você estiver voando? Meu Deus, eu não sei nada. O que eu vou fazer agora? Não vai! Aí você vai passar 95% do seu tempo, talvez tomando decisões que passam longe de proteger o seu futuro. E é por isso que aprender, e é por isso que se educar, se transformar, estar junto da sua equipe, procurar seu enfermeiro, farmacêutico, médico, nutricionista, academia da saúde, seu plano de saúde, estudar, é caderninho mesmo, gente. Eu falo aqui, você fica brincando, mas tem gente que não tá brincando em serviço, não. Todo dia eu recebo aqui as folhinhas dos caderninhos, bumerangue. Tem muita gente estudando. Tem muita gente aprendendo. Tem muita gente acertando. E aí eu quero que vocês anotem uma coisa aí, ou aqui ou no caderninho.
A gente aprende é acertando. Esse ditado é errando que se aprende é terrível. É um desserviço. A gente usa os nossos erros para evoluir. Mas é acertando que você faz melhor. É fazendo cada vez mais acertado que você cria um hábito. É fazendo cada vez mais acertado que você chega na glicada da meta para você. É fazendo cada vez mais acertado que você tem menos complicações do diabetes. É aprendendo e acertando, aprendendo e acertando, aprendendo e acertando que você tem um futuro tranquilo e protegido. É aprendendo e acertando e estudando de novo, e indo nas suas consultas, e estudando, e é para cada um de estudo, 10 de prática, 10 vezes acertando, que você vai alcançar a meta. E toda vez que você alcançar a meta, você pode se dar um prêmio mental, pelo menos. Você está protegendo o seu futuro contra as complicações do diabetes. Então faça uma reflexão nessa tardezinha de domingo. Como está o seu aprendizado? Como está o seu estudo? Como está a sua vida com diabetes? Qual o seu plano? Como está a sua hemoglobina glicada? Como está seu LDL colesterol? Como está o simples cuidado com seus pés? Está olhando todo dia? Ou está deixando a vida te levar? Esse tema talvez seja o tema que trará para a sua vida a maior decisão de todas. Aprender ou não aprender. Se educar ou largar para lá. Ter um plano para alcançar a meta no diabetes ou largar para lá. E até nisso, se educar faz uma grande diferença. Porque quando você aprende, você filtra melhor tudo que você ouve. Você aplica melhor coisas velhas e coisas novas que você aprendeu. Você vira o jogo. Você não cai mais em cilada. Você ajuda o outro, você educa. E é assim que as pessoas chegam num futuro protegido. Não é de graça. Não é à toa. Nunca será fácil. Não tem nada fácil nessa vida. Não tem nada fácil nessa vida. Viver não tá fácil. Trabalhar nesse país não tá fácil. Cada dia é uma luta. Com o diabetes também não será fácil. Com a hipertensão também não. Com o AVC também não. Tendo saúde e se cuidando, já não é fácil. Então reflita nesse domingão. Pega seu caderninho. Trace o seu plano. Pense o que você fará a partir de agora, né? A partir de amanhã não. Amanhã é segunda, tá longe ainda. Não sabe nem se a gente chega até amanhã. Que bestagem é essa? Não aguento, povo. Né? Ah, emenda de feriado. Sabe nem se chega no feriado.
O dia que a gente tem para viver e para agir é o agora. É o hoje, é o agora. O que você fará a partir de agora para alcançar a meta no seu diabetes? Eu vou marcar uma consulta amanhã com o nutricionista, eu vou procurar o enfermeiro do meu posto, eu vou abrir esse aplicativo aqui do meu plano de saúde, vou dar um jeito na minha vida, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu tô sentindo que eu não tô bem emocionalmente, eu vou abandonar o cigarro, eu vou diminuir o cigarro, eu vou começar a ir na padaria a pé, eu vou andar nem que seja em volta da mesa da minha casa. O que você vai começar a fazer agora? Ou você vai deixar a vida te levar sem refletir que as suas ações de hoje, o acesso que você dá aos cuidados no diabetes, ao aprendizado, à educação, é que farão a diferença no futuro. Que desculpa você está dando para você? Ah, minha família ocupa todo o meu tempo, eu não tenho tempo para caminhar. Meu trabalho é muito apertado, eu não tenho tempo para nada. Será? Será que realmente você não tem tempo? Ou você não está valorizando os seus cuidados? Será que realmente começar com 5, 10 minutinhos para o seu autocuidado não são um mimo para você? Não é o que você precisa para ter uma vida melhor, para alcançar metas? Então reflita, porque não cairá do céu. Como colocaram aqui, né, a questão de uma amputação. Você não vai evitar uma amputação, uma retinopatia, uma neuropatia, uma nefropatia, um infarto, um AVC, sem se cuidar. E se você tiver uma complicação, você precisará fazer as mesmas coisas que você poderia estar fazendo hoje e outras mais. Então, se não for agora, será quando? Esse é o tema do biênio da Federação Internacional de Diabetes. Acesso aos cuidados no diabetes. Se não for agora, quando será? Se não for hoje a sua grande transformação, quando será? E por fim, dois outros temas da Federação Internacional de Diabetes nessa chamada pelo acesso aos cuidados. O diabetes nas escolas e os profissionais, a atuação dos profissionais da saúde. Atuação essa, um grande chamado da IDF para que todos os profissionais de saúde tenham domínio sobre os números com os quais nós damos diagnóstico no diabetes. E esse é um problema sério no Brasil, seríssimo. Profissionais médicos e não médicos que pegam na mão exames indicativos de pré-diabetes ou diabetes e parece que não vê ou sequer sabem o que aquilo significa. E se você é um profissional de saúde, acorda, abra seus olhos. 1 em cada 10 adultos tem diabetes. Além de ser um público enorme na área de saúde, é sua obrigação, ao atendê-los, saber sobre os números. Porque você pode fazer uma grande diferença na história do diabetes. Se você detecta, por exemplo, um pré-diabetes.
Se você detecta uma criança com uma glicemia alterada e não manda embora como se não fosse nada, e a criança me volta grave com a cetoacidose diabética, podendo inclusive vir a óbito. Então, põe a mão na consciência. 1 em cada 10 adultos tem diabetes. E você, profissional de saúde, está atendendo de uma forma ética, correta, essas pessoas? Pense um pouco, porque é um público muito, muito, muito grande que depende de um acompanhamento multiprofissional para melhores resultados e que precisam trilhar uma jornada educacional, que será muito mais fácil se for com a ajuda dos colegas da saúde. Então, esse grande chamado da IDF sobre o diagnóstico precoce e o rastreamento do diabetes para o início do tratamento e acompanhamento o mais precoce possível, para o melhor alcance de metas desde o início e, com isso, proteger o futuro lá na frente, é uma chamada para os profissionais da saúde. Então, reflete um pouquinho, né? Se não sabe, estude. Estude, não deixe mais passar exames alterados sem as orientações adequadas. E o diabetes nas escolas, né? Um tema importantíssimo no nosso dia a dia, a base, né? O início da vida, uma oportunidade de desmistificar o diabetes, né? O aprendizado desde a idade escolar, tanto da criança com diabetes, do aluno com diabetes, quanto dos alunos que não têm diabetes e podem, inclusive, estar em risco de ter diabetes, quanto dos familiares das equipes escolares. Um beijo para vocês.